falando aqui do RJU, da Lei Municipal 17331 de 2008 e suas alterações. Vamos continuar a partir do artigo 6º. O artigo 6º, capítulo 1, vai dizer o seguinte, do concurso público. O concurso respeitará a natureza, a complexidade do cargo, podendo ser realizado em etapas conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira. Mais uma vez, destaque aqui, conforme dispuser a lei, tá? Se disser assim na tua prova, conforme dispuser o edital, lembre-se sempre, o edital, ele não determina as regras de concurso público, e sim a lei. O edital somente transcreve as regras e praticamente, vamos dizer assim, de alguma forma, ele esclarece ou complementa, vamos dizer assim. Só que ele não pode fazer alterações significativas. Então, geralmente quando cai na tua prova lá sobre concurso, sobre cargos, sobre, enfim, provimento, tudo é de acordo com a lei, certo? Não é de acordo com o edital, é de acordo com a lei. Parágrafo 1º. No concurso para provimento de cargos de nível superior, exigirão provas de títulos. A aprovação em concurso público não gera o direito à nomeação imediata, que ficará a critério da administração, respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Isso aqui é bem óbvio. Se você passa no concurso público, não significa que você irá ser chamado, ainda mais quando existe ali um cadastro de reserva. Vai ser chamado de acordo com o critério e a necessidade, claro, do serviço público. Parágrafo 3º. Em caso de empate, terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público municipal e persistindo a igualdade aquele que contar com maior tempo de serviço público prestado no município, estado e união, respectivamente. Falando nisso, eu vou ter que corrigir o que eu falei no vídeo anterior. Quem acompanhou o vídeo anterior viu que eu falei, estava falando sobre algumas questões da FADESP, e uma delas eu acabei me equivocando. Eu respondi dizendo que seria a idade, mas não, de acordo com a lei, o parágrafo 3º do artigo 6º, a preferência à ordem de classificação, primeiro, aquele que já pertencente ao serviço público municipal. Ou seja, se você fez concurso público da Prefeitura Municipal e você já pertence ao quadro da Prefeitura, em caso de empate, você tem prioridade, você acaba disparando na frente do outro candidato que está em situação de empate com você. Persistir na igualdade, aí sim, veio que tem maior tempo de serviço público prestado no município, estado e união, respectivamente. Ou seja, vai ser contado no último caso de acordo com o tempo que você tem, respectivamente, tá? Digamos, se você tem maior tempo no município, você tem maior prioridade. Se você tem maior tempo no estado, aí depende, se alguém tiver um tempo maior no município, já vai estar à sua frente, ou seja, vai seguir essa ordem. Quando fala respectivamente, significa que é nessa ordem, com maior tempo de serviço público prestado no município, ao município, estado e união, certo? Então aqui começa do contrário, do menor para o maior. Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do município, se decidirá em favor daquele de maior idade civil. E aqui que você tem que marcar o seguinte detalhe, tá? Esse caso aqui é em ocorrência de empate entre candidatos que não pertencem ao serviço público do município. Não pertence? Então eles vão disputar na questão da maior idade civil. Quem for mais velho, resumindo a história aqui. Então, primeira situação, desempate entre servidores. Quem é servidor do município tem prioridade. Se existem dois servidores ali que possuem a mesma, que também são servidores do município, vai vir o outro critério, que é o tempo de serviço prestado, primeiro município, depois analisado do estado e por último o da União. Caso de candidatos que não pertençam ao serviço público do município, aí sim a questão da maioridade civil. Então, muito bom estar atento a isso. A instrumentação e execução dos concursos para administração direta será centralizada na Secretaria Municipal de Administração, no âmbito do Poder Executivo e nos órgãos competentes do Poder Legislativo.
Parágrafo 6º. O edital do concurso disciplinará requisitos para inscrição, o processo e realização, os critérios de classificação, o número de vagas, os recursos e homologação. Aqui ele diz exatamente o que o edital vai fazer. Aquilo que eu falei, vai organizar o certame do concurso. Ele não vai impor uma lei nova, uma regra nova. Ele só vai disciplinar os requisitos que foram citados aqui: inscrição, processo, realização, critérios, número de vagas, etc. Parágrafo 7º. A inscrição do candidato está condicionada ao pagamento do valor fixado pelo edital, quando indispensável ao seu custeio e ressalvadas hipóteses. Gente, eu diria que é muito improvável que esses parágrafos caiam na sua prova. Eu até pediria que você lesse, tá? Que você lesse esse edital, esse edital não, perdão, que você lesse essa lei aqui, o parágrafo 6º, mas assim, muito provavelmente, dificilmente vai cair alguma coisa desse. Se for cair na prova algo sobre isso, eu diria o seguinte: cairá essa questão que eu falei sobre a questão do empate, como até a gente viu no vídeo anterior, uma última questão que traz essa situação do empate. E aí, esse empate, você pode verificar, tem aqui algumas regras sobre o empate, então muito cuidado que pode vir confundindo o empate. A questão da maioridade civil, né, de quem é maior, quem é mais velho, vamos dizer assim, para ficar mais fácil entender, e sobre quem já pertence ao serviço público municipal ou não, ou seja, tem que entender essa lógica. Eu diria que cairia essa questão. E outra seria aqui no parágrafo 9º, falando sobre a questão do percentual de vagas para pessoas pessoas de deficiência, né? Pessoas portadoras, no parágrafo 8º, pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito à inscrição em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis nos termos do edital. E aí o parágrafo 9º vai dizer, nos casos que couber, será de até 10% total de vagas. Então eu diria que cairia mais essas coisas assim, que vai trazer percentual também. Eu marcaria isso aqui como muito importante, pode cair numa prova. E principalmente o artigo 7º, que vai dizer o seguinte: o concurso público terá validade de até 2 anos, a contar da publicação da respectiva homologação, tá? 2 anos contando da homologação, tá? Não é da abertura do concurso, é da homologação, podendo ser prorrogado expressamente uma única vez por igual período. Pode ser até 2 anos. Muito cuidado que tua prova pode dizer assim, terá validade de 2 anos. Não é de 2 anos, é de até 2 anos. Pode ter validade de 1 ano, pode ter validade de 1 ano e meio e de 2 anos, por exemplo. Porém, desde que foi feita aquela validade de tanto tempo, terá que ser igual ao período da prorrogação, se houver necessidade. Ou seja, se o concurso trouxe 2 anos, por mais 2 anos. Se o concurso diz que a validade de 1 ano, pode prorrogar por mais 1 ano, ou seja, uma única vez por igual período. O prazo de validade de concurso público e as condições de sua realização serão fixadas em edital que será amplamente divulgado na mídia local e um extrato será publicado no Diário Oficial do Estado quando da publicação edital também do seu resultado final, tal. Gente, esse tipo de coisa, leia, tá? Leia porque isso aqui é leitura mesmo. Como eu disse para vocês, são coisas que eu acho muito difícil que vão cair em prova, mas pode cair. Principalmente essa questão da validade de concurso, a questão do empate, muito importante, e da reserva também de vagas para deficiente, tá bom? Conforme diz a lei, tá, gente? Não vai, me perdoe se eu falando errado a expressão, porque sempre muda. A expressão é pessoa com deficiência, mas é conforme está escrito aqui no regime jurídico único, certo? Parágrafo 2º, para finalizar, aqui do artigo 7º, não se abrirá novo concurso para os cargos em que houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. É o que diz aqui a legislação. Vamos lá para o próximo tópico. Agora, esse tópico que eu quero que você tenha bastante atenção. Capítulo 2. Esse aqui, gente, não cai. Despenca em prova, tá? Despenca em provas de concurso. Qualquer que seja o concurso, seja estadual, federal, municipal, como essa questão da investidura, nomeação, posse, todo esse assunto é bem parecido, né, em âmbito federal, estadual, municipal, geralmente despenca nas provas de concurso. Então, eu, fosse você, teria uma atenção especial. E esse parágrafo 10º, que nós vamos ler daqui a pouco,
é um que você tem que saber. Sempre cai uma questão sobre isso. Principalmente para quem vai fazer nível médio ou superior, sempre cai uma questão falando desse assunto. Vamos lá, artigo 8º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato dos chefes dos poderes do município, ou a quem estes outorgarem tal atribuição. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Isso aqui despenca em prova, mas despenca mesmo. Prova TJ Tocantins 2022. Prova TJ Tocantins, nível médio, caiu isso aqui. Uma questão semelhante a essa, que falava sobre a questão da investidura, quando ela ocorre. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, tá? Então, com a posse ocorre a investidura. Isso que você nunca deve esquecer. De quando em quando tem algo desse tipo caindo numa prova de concurso. A investidura ocorrerá com a posse. Artigo 10. São formas de provimento de cargo. Agora que é importante, hein? Primeira delas, nomeação. Forma de provimento de cargo público efetivo pertencente ao quadro permanente da instituição através de ato formal. Nomeação, forma de provimento. Isso aqui é chamado também de forma de provimento, esqueci o nome que a gente chama, se é primário, isso não tem nada a isso. Que você vai ser nomeado, você vai ser aprovado no concurso público e será nomeado. Então a primeira forma de provimento inicial é essa. Forma de provimento, cargo público efetivo, pertencente ao quadro permanente da instituição através de ato formal. Você vai participar ali da solenidade ou vai ser chamado ali para ser nomeado para o seu concurso público, para entrar, para assumir sua vaga. Essa nomeação é a primeira forma de provimento, tá? Outra forma de provimento, readaptação. Isso aqui também despenca. É a investidura de servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, mental ou sensorial. Mais uma vez, eu gosto de trazer exemplos da educação, porque exemplos que eu conheço e de fácil entendimento. Acontece muito, professores que, por exemplo, por algum motivo tiveram algum problema de saúde e não podem exercer a função, o cargo ali de professor, né, ali no magistério, são, por exemplo, são readaptados, né, são readaptados. Digamos, um professor que tem algum problema, adquiriu um problema na garganta e não consegue mais lecionar. Professor que por algum motivo tem uma alergia. Antigamente, hoje em dia, não, quase não, pelo menos. Mas antigamente usava muito giz, né, que tem um pó muito tóxico. E professor que usava muito pó e acabava tendo uma alergia e não podia mais ficar em sala de aula por conta da alergia. O que acontece? Esse professor, por exemplo, ele é readaptado. Ele é colocado, por exemplo, para trabalhar na biblioteca, para trabalhar na secretaria, ou seja, fazendo outras atribuições, fazer outros atribuições e responsabilidades compatíveis, claro, com a limitação, né? Ou seja, algo que não precise muito, por exemplo, o professor está com um problema ali porque é alergia, então ele vai mexer com livros, né? Desde que não seja algo que vá piorar a alergia daquele professor. Enfim, ele vai ser readaptado de maneira que venha respeitar as condições da limitação física, mental ou sensorial que causou aquela limitação. Então, readaptação é isso. O nome já diz tudo, né, gente? É fácil de memorizar. Readaptar é você se adaptar a uma nova função, a um novo cargo, vamos dizer assim, como servidor, certo? Readaptação. Reversão é o retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez quando por junta médica oficial do município forem considerados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Aqui é outro tema que despenca. Esse tema aqui também caiu no TJ Tocantins, tá? TJ Tocantins 2022, nível médio, concorrência enorme, caiu uma questão semelhante a essa, claro, do regime jurídico lá do servidor Tocantins. Caiu isso aqui, reversão, tá? O que significa? Um servidor foi aposentado, digamos, por invalidez. Vamos supor que, de repente, o servidor foi aposentado porque ele tinha algum problema na mão, no braço, por exemplo. E ali, esse problema ali acabou, de alguma maneira, impossibilitando ele de trabalhar. Então, ele foi ali, colocado ali como... estava ali aposentado por invalidez. Porém, acontece alguma coisa, uma situação, ele faz a cirurgia ou um tratamento
que ele consegue recuperar o movimento do braço, da mão, o que torna ele capaz de voltar às suas atividades. Vai acontecer isso aqui, a reversão. E o que acontece? Uma junta médica oficial do município vão considerar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Resumindo, seu braço, sua mão não está mais com problema. Então você pode retornar à sua atividade laboral normalmente. E aqui, detalhes, né? Primeiro, é lembrar da junta médica oficial do município. Não é qualquer médico que vai dizer isso, mas a junta médica oficial do município é quem vai dizer isso. Reversão, tá? A gente não esquece. Reversão é quando o servidor aposentado por invalidez, ele retorna, tá? Para você memorizar, reversão, V de invalidez, V invalidez, reversão, V invalidez, reversão, tá? Reversão e invalidez. O que a banca gosta muito de fazer é confundir a reversão com a reintegração ou ainda com a recondução, que nós veremos a seguir quais são essas outras formas de provimento. Reintegração é a reinvestidura do servidor ao seu cargo quando sua demissão foi invalidada por sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de todos os prejuízos resultantes do afastamento. Isso aqui, reintegração. Reintegração. Para você memorizar, associar o dia a dia, você vê muito falando aí no noticiário, quando, por exemplo, alguns moradores ou algumas famílias invadem algum local, alguma terra, alguma fazenda, ou algum terreno, algum bairro. O que acontece? O juiz vai lá e ele determina a reintegração de posse. Ou seja, o juiz determina que aquelas pessoas saiam daquele lugar para que o legítimo dono, o titular dono, que tem documento em mãos daquela terra ou daquele local, ele possa tomar de volta aquilo que é dele. Então memorize isso para você lembrar. Reintegração, quem determina é o juiz. Aqui, de igual modo, a reinvestidura no cargo, a reintegração e a reinvestidura, quando a demissão daquele servidor foi invalidada por sentença judicial transitada em julgado. E aqui vamos aos detalhes. Primeiro, demissão foi invalidada. Por quê? Digamos, o servidor foi acusado de alguma coisa e por isso ele foi demitido. Ou no estágio probatório, por exemplo, ele foi lá, durante ali o seu estágio probatório, foi assinalado que ele não tinha as competências para exercer o cargo. Aí ele entra na justiça, né, e consegue aí, no processo, consegue invalidar, né, consegue ali invalidar a sua demissão. Né, ele consegue trazer provas e o juiz diz, não, realmente você tem razão, você deve ser reintegrado ao seu cargo, você deve ser reinvestido no serviço, no seu serviço, né, do servidor ao seu cargo, na verdade, você deve ser reinvestido ao seu cargo porque realmente, de fato, foi uma injustiça que fizeram com você. E aí tem outro detalhe que você deve se atentar. Quando esse servidor volta, ele vai ter direito ao ressarcimento de todos os prejuízos resultantes do afastamento. O tempo que ele ficou afastado, ele vai receber como forma de recompensar aquilo que ele perdeu durante o tempo que ele esteve afastado. Então, reinvestidura, por quê? Pela invalidação em sentença transitada em julgado. Transitada em julgado, não é qualquer sentença. Se a prova disser que a reintegração é reinvestidura do servidor no seu cargo quando sua demissão for invalidada por sentença judicial somente, pode ser que esteja certo? Pode ser, mas provavelmente está errado, porque tem que dizer que está transitado em julgado. Não é qualquer sentença, não é temporária, não é provisória, não. Tem que ser sentença transitada em julgado, certo? Reintegração. Recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Isso que acontece muito quando o servidor, por exemplo, digamos, você exerce uma função na Prefeitura Municipal de Marabá de agente de portaria. E aí você decide fazer uma prova para auxiliar de secretaria. De repente você vai lá para auxiliar de secretaria e você não gosta, não gostei de ser auxiliar de secretaria não, quero voltar mesmo, agente de portaria, ficar de boa no portão ali e tal, então quero voltar ao meu cargo anterior. Você pode solicitar a recondução, você é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, assim como nos casos em que a pessoa não é aprovada no probatório, pode acontecer também na recondução. Mas para fins de prova, você saber,
é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Aproveitamento é o reingresso do servidor público em disponibilidade em cargo de natureza padrão de vencimento equivalente ao que ocupava. É algo que geralmente os professores de concurso público dizem que praticamente não acontece. Aproveitamento seria o quê? Bem, a pessoa, por algum motivo ali, foi colocada em disponibilidade. O que é disponibilidade? Digamos que, por algum motivo, não há necessidade dos seus serviços naquele momento. E aí, a lei vai estabelecer que você pode ficar em disponibilidade, você vai receber um valor ali, geralmente proporcional ao que você estivesse recebendo quando estivesse trabalhando, e fica à disposição, esperando, digamos, esperando ali aparecer algum cargo de natureza e padrão equivalente ao que você ocupava antes. É o caso, por exemplo, digamos que você sai da função, do cargo, na verdade, e quando você volte para o cargo, vamos dizer assim o seguinte, a recondução, o caso que eu citei anteriormente. Você passou num outro concurso, não foi aprovado probatório, e você quer ser reconduzido. Só que na volta da recondução, o seu cargo foi extinto. E aí, como é que faz? Nesse caso, você pode ser colocado em aproveitamento e aguardar até que um cargo da natureza e padrão de vencimento equivalente ao que você ocupava antes seja liberado ou seja disponibilizado. Por isso que diz que é algo que praticamente não acontece, mas a lei ela traz isso para quê? Para em caso ocorra isso, no aproveitamento você vai para um cargo X ali, que ele tem um vencimento parecido, mesmo padrão, e ele é equivalente àquele que você ocupava antes. Esse é o aproveitamento. Muito poucas questões caem falando sobre esse assunto, mas é bom você dar uma lida sempre na lei seca para entender. É o reingresso dos servidores em disponibilidade, tá? Estava em disponibilidade, aguardando na geladeira, vamos dizer assim, e você é colocado de novo no serviço público em um cargo parecido ao que você ocupava antes. Para a gente finalizando esse tópico, sétima, promoção. É a elevação do servidor a uma posição que lhe assegure maior vencimento básico dentro da mesma categoria funcional. No detalhe de promoção, você tem que lembrar isso aqui, ó, uma elevação, tá, do servidor a uma posição que lhe assegure o maior vencimento básico, mas dentro da mesma categoria, tá? Aqui não estamos falando aqui de você assumir uma função, um cargo, não. É dentro da mesma categoria, só que você vai ser promovido, receber uma promoção e vai conseguir um vencimento básico melhor, beleza? Para não ficar extenso, vamos parar por aqui até o capítulo, até o artigo 10, certo? Inciso 7. Olha, gente, eu aconselho que você leia e releia muito, principalmente o artigo 10, que geralmente cai muito em prova, que são as formas de provimento de cargo público. Bem, vamos treinar um pouquinho com um exercício, na verdade. Exercício não, uma questão de prova da FADESP, concurso público da Prefeitura Municipal de Marabá. E olha só, na verdade, realmente a gente tinha acertado lá no último vídeo que a gente falou um pouco no finalzinho sobre isso, tá? A questão 25 da FADESP dizia o seguinte: de acordo com a Lei 1733 de 2008, é requisito de desempate em concurso público para provimento de cargo no município de Marabá quando os candidatos empatados não pertencem ao serviço público do município de Marabá. A resposta é a letra A, maior idade civil. Você lembra que tem dois requisitos? Um para servidores, que vai ver ali quem é servidor público municipal tem prioridade, e se os dois forem servidores, o que tiver maior tempo, contando aí, respectivamente, de município, de estado e de união, vai se contabilizar para poder assumir a vaga nesse caso de empate. A letra B, residência em Marabá, nada a ver. Fluência em idioma, isso aqui muito menos. Maior pontuação nas questões sobre lei, nada a ver também. A resposta, letra A, maior idade civil. Olha só para você ver como cai coisas aí. Isso aqui foi, claro, foi ensino fundamental, mas é possível que possa cair também em outras áreas como médio e superior também. Vamos fixar um pouco mais essa aula. Mais uma vez, uma prova, agora essa aqui é de nível médio, tá? Essa prova aqui foi 2019 também, banca FADESP, e essa prova é para o cargo de auxiliar de escola, secretaria de escola. Olha só, questão 11. De acordo com a lei 1733 de 2008, é requisito de desempate em concurso público para provimento de cargos no município de Marabá quando os candidatos empatados já pertencerem ao serviço público desse município. Lembra que a gente falou agora há pouco
sobre os que não pertencem? Pois é, aqui a banca está pedindo aos que já pertencerem ao serviço desse município. Letra A, o maior tempo de serviço público prestado ao município, estado e união respectivamente. Opa, aqui está a nossa resposta, hein? Vamos lá, vamos continuar. Letra B, maior tempo de serviço na esfera privada? Não, nada a ver. Letra C, a maior nota das questões? Nada a ver. Letra D, maior tempo de contribuição para a previdência privada? Também nada a ver. Essa aqui molezinha, né? Maior tempo de serviço prestado no município, estado e união, foi o que nós falamos durante essa videoaula. Letra A, aqui na questão 11. Questão 12. De acordo com a Lei 17.331/2008, é considerado um requisito básico para investidura em cargo público. A gente falou isso na aula anterior. E está aqui, letra A. Ter perdido os direitos políticos? Claro que não, né? Esse requisito tem que estar em plenas, né? Em pleno direito, em pleno gozo dos direitos políticos. Ter nascido no estado do Pará? Também nada a ver. Letra C. Ter idade mínima de 19 anos? Não, são 18 anos. Não haver sido demitido no serviço público em decorrência do processo disciplinar ou reprovação de estágio probatório nos 5 anos que antecedem o concurso. Correto. Letra D. E a resposta, nós falamos sobre isso na aula anterior. Se você não assistiu a primeira aula, vai lá que você vai ver a gente falando sobre isso nas nossas aulas e explicando que isso pode sim cair em prova. É muito bom para cair em prova. Número 13, questão 13. De acordo com a Lei 17.331/2008, a investidura, lembra que eu falei sobre isso? Em cargo público ocorrerá com a, marca a letra A sem medo, com a posse, tá? Aprovação em concurso público não é, demissão em serviço público não é, inscrição no concurso público muito menos. Ocorrerá com a posse. Molezinha também, né? Venhamos, convenhamos. Muito fácil a questão e é para nível médio, né? Para você ver, nível médio caiu. Se a pessoa fez aqui, estudou o básico do básico, ela conseguiu fechar certamente essa questão aqui da Lei 17.331. Sobre a forma de provimento, olha aqui, ó, a parte está chegando aqui, a parte que a gente estudou, né? Vamos até essa parte porque as demais a gente não estudou ainda, tá? Sobre a soma de provimento de cargo público, questão 14, de acordo com a Lei 17.331/2008, está perguntando o quê? Sobre a soma de provimento de cargo, de acordo com a lei número tal, aí que você vai dizer qual é a questão correta. A nomeação é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez. Claro que não, né? Lembra que a nomeação é a primeira forma de você entrar no serviço público, tá? É um ato formal que é realizado, tal. Então não tem nada a ver. A questão da aposentadoria por invalidez é a reversão, tá? Lembra lá? V, invalidez, reversão. Pois é, não tem nada a ver com nomeação. Olha a reversão. A reversão é a investidura do servidor ao seu cargo quando sua demissão for invalidada por decisão judicial transitada e julgada. Olha só como a banca gosta de querer confundir. Tem nada a ver essa questão aqui da reversão, tá? A reversão é aquela questão da invalidez. Lembra? VV, reversão, invalidez. Tá errado, tá? Letra C, a recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Correto, recondução, lembra que eu falei? O servidor saiu ali para um outro, digamos, outro cargo, e ele decide voltar ali por algum motivo ou é reprovado o estágio probatório. A lei permite que ele seja conduzido ao cargo que ele anteriormente ocupava. Então aqui é a letra C. A recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Letra D, a promoção é a forma de provimento de cargo público efetivo pertencente ao quadro permanente da instituição. Nada a ver isso aqui, né? Lá fala que a forma de provimento de cargo na verdade fala que é uma forma de você melhorar o vencimento básico, certo? No mesmo cargo que você exerce. Tem nada a ver com a questão do provimento de efetivo, pertencente ao quadro, tal. Nada a ver isso aqui, não condiz com o que traz ali a questão da promoção. Só para você saber, a letra B fala que é reversão e investidura do servidor ao seu cargo com sua demissão. Não, isso aqui não é reversão. A reversão, como a gente falou, ela trata aqui no caso da questão da invalidez, tá? Aqui nesse caso, para você não confundir, é a reintegração. Lembra que a gente falou? Lembra aí de reintegração de posse, reintegração, o juiz mandou reintegrar. Então, reintegração é o caso de quando a demissão é invalidada por decisão judicial, transitada e julgada. Falando de reintegração, certo? As bancas gostam muito de confundir reversão
ocorrer integração. Muito cuidado, só lembrar, invalidez, V, reversão, V, VV, reversão, invalidez, e você não vai errar mais questões aí confundindo a reversão com a reintegração. Um abraço, galera, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com seu amigo. Estamos aqui trazendo o melhor do concurso público, principalmente para você que quer fazer o concurso público da Prefeitura Municipal de Marabá.